Muitos de nós não conseguiam ter a expectativa do que acontece hoje dentro do Cruzeiro. A performance apresentada pelo time é uma surpresa até mesmo para muitos torcedores do Cruzeiro, aqueles que vestem a camisa e que muitas das vezes até iam ou vão ao estádio, mas que não conseguia ver uma luz no fim do túnel com a equipe que tem. Isso muito em função das colocações que se ouvia durante a formação do elenco que o Cruzeiro tem. Os nomes que foram buscados, na maioria das vezes, eram achincalhados pela mídia do eixo e isso automaticamente entrou na mente do torcedor cruzeirense e este mesmo torcedor não conseguia compreender que o que precisava era de ajustes, que precisava era de que o Cruzeiro fosse reorganizado internamente para que pudesse entregar aquilo que os jogadores do Cruzeiro têm capacidade técnica de entregar. A rodada do Campeonato Brasileiro ela foi amplamente favorável ao Cruzeiro. A vitória do Flamengo em cima do Palmeiras, ela coloca o Cruzeiro em pé de igualdade com os times que lideram a competição. Palmeiras hoje é o líder com 22 pontos, o Flamengo é o vice-líder com 21 pontos e o Cruzeiro está em terceiro lugar com 20 pontos conquistados em 30 disputados. Todo mundo sabe que o momento inicial do Cruzeiro foi conturbado e isso fez com que o Cruzeiro deixasse escapar 10 pontos nessa competição. São 10 partidas já disputadas e o Cruzeiro com um aproveitamento beirando 70%. Se formos olhar a nível de performance, o Cruzeiro é o time que mais entrega no Campeonato Brasileiro hoje. O Flamengo venceu a equipe do Palmeiras, claro, tiveram ali algumas coisinhas que modificaram o andamento da partida, mas isso é natural que aconteça, porque já aconteceu também com o Palmeiras, aconteceu com o Grêmio também. Na sua vitória contra a equipe do Bahia, foi algo assustador. A arbitragem brasileira, todo mundo sabe como que funciona. Agora o que teremos é um Cruzeiro e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. No meio de semana, o Cruzeiro tem o jogo de despedida da Copa Sul-Americana e tá tudo bem, né? Entrar com os jogadores que não estão tendo tanta rodagem, dar a eles essa rodagem que é necessária para que eles possam estar, como disse o técnico Leonardo Jardim, em pé de igualdade de disputa por espaço, como todos os outros que vêm atuando com a maior frequência. Lá no Flamengo, a gente vê uma equipe tentando recuperar aquele bom futebol que ficou em algum lugar por aí, mesmo antes da partida e derrota contra o Cruzeiro no Mineirão. O Flamengo já não estava lá no seu principal momento. O Cruzeiro não tem culpa disso. Então, o Cruzeiro simplesmente fez um dos maiores jogos dessa temporada contra a equipe do Flamengo e venceu. Então, por que o jogo do Flamengo e Palmeiras foi um jogo extremamente importante para que o Cruzeiro pudesse chegar a brigar em pé de igualdade com eles, olhar no olho deles? Porque se o Cruzeiro vence o Palmeiras, e eu não acredito em uma derrota, o Cruzeiro assume provisoriamente a liderança da competição, mesmo com o Flamengo empatando o seu jogo contra o Fortaleza, que não passa por um bom momento. Mas isso não é problema do Cruzeiro, não é problema do Palmeiras, não é problema do Flamengo, é problema do próprio Fortaleza. Ele que precisa se reorganizar com o técnico Vojvoda, que está lá há 5 anos e talvez seja o segundo pior momento que já passou à frente dessa instituição. Nós teremos no próximo domingo uma rodada que vai deixar muita gente de cabelo em pé. Aquelas pessoas lá do eixo que menosprezavam o Cruzeiro pelas suas contratações e dizendo, né, que não dariam certo, que não tinha possibilidade nenhuma de montar um time com os jogadores que o Cruzeiro tem, estão tendo que se curvar à realidade do Cruzeiro. A realidade do Cruzeiro estamos em pé de igualdade com o Flamengo, estamos em pé de igualdade com o Palmeiras, estamos em pé de igualdade com o Internacional. Estou falando aqui das equipes que têm os melhores elencos hoje dentro do nosso país. Eu disse, repito, e estou sendo pautado pelo que vem sendo apresentado. Eu disse há muito tempo que o Cruzeiro era top 3 de elenco aqui no Brasil. Bom, está sendo comprovado inclusive na tabela. O Cruzeiro hoje é o 3º colocado na tabela de classificação. E se você pertence à prateleira dos 3 melhores elencos do nosso futebol, e se você entregar uma performance melhor e mais consistente do que as dos outros 2,
que tem um elenco melhor do que o seu, no caso Palmeiras e Flamengo, talvez não nessa ordem, Flamengo e Palmeiras, se você entregar uma performance melhor, uma consistência melhor, fatalmente você sobressai a essas equipes, que aliás têm campeonatos importantíssimos a disputar. E o Cruzeiro só tem a Copa do Brasil e o Brasileiro. Então a chance do Cruzeiro estar sempre ali no topo, até o final dessa competição, ela é real. Não é uma chance fantasmagórica. Não é algo que o torcedor do Cruzeiro, por mais otimista que seja, tenha criado na sua mente. O Cruzeiro, de fato, hoje disputa o Campeonato Brasileiro com os 2 maiores elencos do nosso futebol, o Cruzeiro sendo o 3º melhor elenco. E isso credencia-o a estar onde está e o dá propriedade, autoridade para que possa estar bem ali e brigando por algo maior dentro dessa competição. Aqueles que não conseguiam acreditar e que chamavam pessoas como eu, que sempre se posicionava de forma positiva e favorável ao elenco que o Cruzeiro tem, hoje está vendo a prova. O torcedor eu até compreendo, porque o torcedor ele é imediatista mesmo, alguns até pessimistas. O imediatismo faz parte da mentalidade do torcedor, porque ele é 100% emoção. Agora, quem tem a responsabilidade de levar ao torcedor as suas impressões e fazer com que o torcedor seja influenciado por elas, é que tem a responsabilidade de trazer algo técnico, além daquilo que está dentro do seu coração, aquilo que está dentro da sua mente, aquilo que é racional e não 100% sentimental. Não existe problema nenhum em um jornalista se posicionar e mostrar para qual time que ele torce. Mas ele tem por responsabilidade ética de trazer ao torcedor aquilo que é e não aquilo que ele gostaria que fosse. Quando a gente para poder acompanhar algumas pessoas que têm o poder do microfone e vê que essas pessoas elas trabalham pautadas naquilo que ela sente e não naquilo que ela precisa ver e precisa passar, é triste. É triste para a realidade jornalística esportiva, porque o torcedor não precisa de mais um torcedor para o representar. Ele precisa de alguém para o informar e para o orientar daquilo que é, e não daquilo que ele gostaria que fosse. Está aí a prova cabal de que a gente não corre atrás da razão, mas ela nos persegue, porque estava nítido que precisava organizar o interno para que o externo pudesse sobressair. O que acontece no campo é o reflexo do que acontece na diretoria. O que acontece no campo externamente é o reflexo do que acontece internamente. Só que há uma dificuldade muito grande de se perceber, porque o torcedor ele procura no jogador a culpa daquilo que não está dando certo. Jogadores que eram taxados como bagre, jogadores que eram taxados como não quer estar aqui, jogadores que eram taxados como preguiçosos, descompromissados, hoje são jogadores extremamente importantes para o andamento do jogo do Cruzeiro. A partida que o Lucas, as partidas que o Lucas Silva vem fazendo, é uma resposta para analistas como eu, que já tinham a carreira do Lucas Silva findada. A resposta ou as respostas que o Gabigol vem trazendo em suas entregas e performance é uma resposta para aqueles que, quando saiu do Flamengo, saiu como jogador acabado, na boca de alguns analistas responsáveis por microfones e coisas mais, por influenciar torcedores, por falar sobre o jogo com aqueles que dão a eles a credibilidade e eles simplesmente pegam ela, amassam e jogam na lata de lixo. Um jogador de... Como que eu me vejo no direito de falar que um jogador de 28 anos de idade acabou a sua carreira, está no fim da sua carreira, está aposentado em atividade. Isso não é análise, isso é sentimentalismo. E, torcer pode. Expor o seu sentimento ao analisar, não pode. Está errado. É antiético isso. E eu posso provar. O Cássio, recuperado, muito bem recuperado. Fagner, acabado no Corinthians, muito bem recuperado. O William voltou a jogar um bom futebol. A dupla de zaga do Cruzeiro, tem um lá, eu não vou falar o nome dele não, tem 7 jogos que ele não toma um drible. A lateral esquerda do Cruzeiro, nada mais, nada menos que uma grande revelação. Setor de meio campo, meu Deus do céu, poucos times conseguem envolver o meio campo do Cruzeiro. E o ataque, simplesmente letal. O Gabigol não é mais o goleador, mas é o cara que faz o gol sair, faz o gol acontecer. E o Caio Jorge, um garoto
que faz tudo acontecer como deve. Sabe por que isso tudo está acontecendo? Porque o Cruzeiro hoje tem um treinador que define o que vai acontecer dentro da instituição. Quando isso acontece, é presságios para colher frutos positivos, ou seja, presságios de sucesso. O técnico Leonardo Jardim resolveu o que tinha para resolver. Organizou a equipe e mostrou para eles que todos têm capacidade de fazer o que vem fazendo. Domingo, o Cruzeiro pode se tornar o líder do Campeonato Brasileiro, vai pegar o Vitória na última partida que antecede o Mundial de Clubes, que aliás eu estou ansiosíssimo para assistir esse Mundial, pode virar um mês sendo líder dessa competição. Porque se vence o Palmeiras e pega a liderança, ele não perde o jogo para o Vitória. Ele vai abrir 3 pontos. Se aqueles que estão atrás tropeçarem nos seus respectivos jogos. O Cruzeiro está na briga. Não é novidade para quem compreende o jogo. Não é novidade para quem analisa o jogo como ele é. E não como gostaria que fosse.